Vamos lá então. Gente, essa live, ela vai se basear em 4 perguntas, tá? São as seguintes. Qual a importância do processo e da espera? O que fazer na hora da espera? Por que Deus parece demorar para nos alcançar as promessas? E quais personagens da Bíblia passaram por isso para que a gente possa se inspirar? Então, se tu tá passando aí por um processo de espera, tu tá aí no deserto, né? Tu precisa de uma palavra de encorajamento, essa live aqui é pra ti. Vamos lá, então. Gente, a primeira pergunta, tá? Qual que é a importância do processo e da espera? É durante o processo que nós somos moldados, que nós somos aperfeiçoados, que nós somos fortalecidos. Um exemplo disso que eu posso dar pra vocês é a academia, né? Então, para pensar. Quando tu vai pra academia, tu não ganha músculos em uma aula, né? Tu precisa passar por um processo. Eu tava esses tempos mesmos falando com a minha prof da academia, né? O quanto a gente demora para conseguir resultados, mas quando a gente para a academia ali por um mês, mais ou menos, já volta tudo, né? Tipo, é muito mais difícil depois a gente engrenar novamente. Tava comentando isso com ela, porque o nosso músculo também precisa passar por um processo. Então, tudo na nossa vida são processos para que a gente possa ser moldados e aperfeiçoados e fortalecidos. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp do computador, senão vai ficar o barulhinho. Deixa eu ver se eu fechei. Então, um exemplo muito legal, né? Olha só, a Mayara botou. Nem sempre resultado físico. Ninguém do dia pra noite se torna saudável porque malhou um dia na academia. Exatamente. É exatamente isso. Então, nada a gente consegue do dia pra noite. A gente precisa ser moldados, aperfeiçoados, como é o exemplo do músculo que eu dei pra vocês, né? E a Bíblia traz um exemplo que eu acho perfeito, que é o vaso na mão do oleiro. E se vocês quiserem anotar, tá lá em Isaías 64:8. Diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. E eu acho esse versículo incrível porque a explicação de vaso na mão do oleiro, pra gente compreender melhor, a gente precisa entender como que é o processo de criação de um vaso de barro. Não sei se vocês já foram atrás para pesquisar, mas eu fui e eu quero compartilhar isso com vocês, que faz muito sentido sobre a questão do processo, tá? Isaías 64:8. Então vamos lá. O que esse versículo que eu li para vocês de Isaías 64:8 tá querendo nos dizer? Nos diz que Deus tem um plano para nossa vida e Ele precisa nos moldar segundo esse plano. O vaso, até que ele fique pronto, ele passa por várias etapas, por várias fases, por vários processos. E eu quero compartilhar com vocês essas etapas que eu pesquisei de como que é feito um vaso de barro, né? A primeira etapa é a seguinte: o oleiro precisa amassar o barro. Então o oleiro vai lá, ele tem a matéria-prima dele, e a primeira coisa que ele faz é amassar o barro. E quando a Bíblia fala, né, nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. Então, aqui a gente percebe nitidamente, né, que esses processos que o vaso, que o barro, né, acaba passando para se tornar um vaso é muito semelhante aos processos que nós enfrentamos na nossa vida. Porque dói ser amassado, né? Eu acho que todos nós já fomos aí um pouco amassados por Deus, talvez muito amassados, mas é no processo de amassar o barro que o oleiro encontra sujeiras, que o oleiro encontra as impurezas do barro. Porque todo barro, ele traz algum tipo de impureza.
Então, enquanto toda a sujeira do barro, olha que interessante, enquanto toda a sujeira ali do barro, ela não for retirada, né, a partir desse mecanismo de amassar, né, o barro não está pronto para ser utilizado. Então, antes que o oleiro utilize essa matéria-prima, ele amassa bastante para poder retirar as impurezas. E aí, depois disso, qual que é a próxima etapa? Existe um longo período para tratamento desse barro. E o processo, ele é muito longo. Então, não é assim, ele vai lá, pega o barro e já faz o vaso e o vaso está pronto. Não. É um processo bem longo. Então, primeiro ele amassa para poder retirar as impurezas, aí depois tem o tratamento. E perceba, né, que não adianta a gente pegar o vaso e querer construí-lo agora, porque o vaso não tá pronto, o barro não tá pronto. Oi, Jefferson, boa noite. Porque o barro não tá pronto. Vocês entendem? E lá na frente, se o oleiro constrói, né, se ele faz um vaso com um barro que não tá pronto, lá na frente vai dar problema. O vaso vai se quebrar, o vaso, enfim, vai ser frágil, vai acontecer alguma coisa, o vaso vai dar problema. Então, não adianta pular nenhum processo. E aqui nessa etapa do tratamento, né, que é a segunda etapa, o barro ele fica escondido. Olha que interessante, gente. O barro fica escondido, pelo que eu li, ele fica sobre uma lona preta com o propósito de extrair o oxigênio ou qualquer bolha de ar que o barro possa ter. Para quê? Para adquirir uma consistência maior e o vaso lá na frente não trincar. Então esse é o momento onde o oleiro esconde. Ele coloca uma lona preta por cima do barro. E quantas vezes Deus também nos esconde? Às vezes a gente pode estar rodeada de pessoas e ao mesmo tempo a gente se sentir sozinhos. Eu já tive momentos em que eu senti que Deus me escondeu, sabe? Que Deus me chamou pro secreto, me chamou para ficar quietinha. E Deus faz isso com a gente também. Ele às vezes nos esconde porque é necessário para o nosso processo. A próxima etapa é a moldagem do barro. Então o oleiro coloca o barro sobre as rodas, né? E depois é até interessante se vocês colocarem no YouTube para vocês visualizarem mais esse processo, é muito legal de ver. Mas o oleiro, ele coloca o barro sobre as rodas e ele vai amassando de dentro para fora em movimentos circulares. Então vocês já devem ter visto aquelas imagens, né, do oleiro moldando o barro de dentro para fora. E aqui mais uma vez o vaso é amassado, o barro é amassado. Então não é só lá no início que ele é amassado. Durante o processo, ele continua sendo amassado também. Ele continua sendo aperfeiçoado. Aqui ele está sendo amassado para criar uma forma. E a próxima etapa, quando a gente pensa assim, meu Deus, o barro já tá, coitado, já passou por um monte de coisa. Que nada. Agora é a fase do fogo. Então, o barro, né, que ele já está moldado aqui nesse momento, ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa ficar, gente, 24 horas dentro de um forno, numa temperatura que é aquecida acima dos limites comuns. 24 horas ele fica lá. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. E é nessa hora que ele é purificado, então, de todas as impurezas, caso ainda exista ali, né, porque ele ainda não tinha ido para o fogo. Ele é purificado de todas as impurezas internas, não aparentes, e também do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para sempre ser um vaso útil. Eu acho incrível a gente estudar essa questão das etapas da construção de um vaso na mão do oleiro, porque é muito a nossa vida sendo descrita, né? Não é à toa que a Bíblia faz essa comparação, né? Que nós somos o barro na mão do oleiro. Então, assim como cada etapa para a construção do vaso é essencial para que ele seja firme, para que ele seja resistente, para que ele cumpra
o propósito para o qual ele foi criado, assim é a nossa vida. A gente precisa passar por esses processos, por essas etapas, para que a gente possa viver aquilo para o qual a gente foi criados. A gente vive o tempo inteiro em transformação para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Deus está o tempo inteiro querendo nos aperfeiçoar e aperfeiçoar o nosso caráter. Então, gente, a importância desse processo, que é a primeira questão que a gente está trazendo aqui na live, a importância desse processo é para que a gente seja aperfeiçoados. Só que a gente só vai ser aperfeiçoados se a gente aceitar passar pelo processo. Porque o barro, ele não tem muito poder de escolha, ele não é uma pessoa, mas nós acabamos tendo. Às vezes a gente escolhe coisas que a gente não devia. Então, assim, a gente precisa aceitar passar por tudo isso. Por que tem tanta gente que parece que tá sempre no deserto? Parece que não passa de fase. Parece que, assim, tá sempre remando contra a maré, não consegue passar adiante para o próximo nível, para a próxima estação, porque essas pessoas se negam de viver o processo. E quanto mais a gente se nega, mais a gente vai demorar para passar para a próxima fase. Porque tem gente que, assim, entra na fornalha e tá muito quente, aí resolve sair. Só que não entende que, ok, tu vai sair, mas uma hora tu vai ter que voltar para a fornalha, e o pior, tu vai ter que voltar lá pro início do processo da construção do vaso, né? Se o vaso sai do forno antes da hora, ele precisa voltar lá para ser amassado, para ser moldado, passar por todo aquele processo de novo até ir pro forno novamente. Então, é a gente que acaba atrasando, né? E demorando para passar pelos processos. Então, gente, a próxima pergunta: o que fazer na hora da espera? Porque às vezes realmente parece que é interminável, né, essa fase. O que a gente tem que fazer? Como que eu devo agir? Como que eu devo me comportar? A gente deve viver cada estação sem querer apressar os planos de Deus. É assim que a gente tem que fazer na hora da espera. Viver a espera, sem querer apressar os planos de Deus. A gente não deve ficar de braços cruzados, tá? Isso é uma coisa que as pessoas acabam confundindo. Eu tô esperando Deus. E aí fica sentada, esperando a cair do céu alguma coisa. Mas não é assim. A gente precisa viver ativamente cada processo. Então a gente precisa se mover de acordo com o que Deus nos pede naquela estação. E é por isso que é tão importante a gente ter intimidade com o Senhor, para a gente saber o que Ele quer para nós em cada estação. Porque em cada estação Ele vai nos pedir para a gente fazer algo, para a gente se aperfeiçoar ainda mais e estar mais próximo do propósito para o qual Ele nos criou. E o grande problema é que nesse período aqui de espera, muita gente acha que Deus está demorando. Muita gente acha. E vamos pegar um exemplo bíblico. Sara já tinha a palavra de Deus, né? Sara, lá em Gênesis, a gente lê que Deus já tinha dito que ela teria filho, né? Que eles teriam uma descendência. Só que na cabeça de Sara, e olha, às vezes a gente é muito parecido com Sara, né? Na cabeça de Sara, Deus estava muito atrasado. Ela era estéril, ela era já uma pessoa velha, uma pessoa idosa. Era impossível, aos olhos dela, ela ser mãe. Então o que ela pensou? Vou dar uma mãozinha para Deus, né? E às vezes a gente tem essa mania de querer dar uma mãozinha para Deus. E Deus não precisa da nossa mãozinha. E o que ela fez? Ela pegou a sua serva, entregou para o seu marido, disse para o seu marido ter relações com a serva, para que assim ele pudesse ter uma descendência, ele pudesse ter um filho. E aí a gente sabe que nasceu Ismael, a partir da relação que Agar teve com Abraão,
E vocês já sabem também todo o decorrer dessa história. Mas Sara é um exemplo de uma pessoa que não teve paciência ali no tempo de espera, né? E duvidou dos planos de Deus por certo momento. Mas ainda Deus é infinitamente misericordioso. E vocês sabem também que ele acabou abençoando a vida de Sara, dando Isaac e tudo mais. Mas para vocês verem, né? Que foi assim com Sara. E por que Deus parece às vezes que tá demorando para nos alcançar as promessas, gente? É simples. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Para nós, pode parecer que tá atrasado, mas não tá atrasado para Deus. Então, o grande problema é que a gente se compara e compara o nosso tempo de espera com o tempo de espera do outro. A gente sempre olha pro lado e a gente acha a grama do vizinho mais verde. A gente acha que o processo do outro sempre foi mais rápido, que o processo do outro sempre foi mais fácil. Mas a gente não tava lá quando o outro foi escondido, naquela etapa lá do vaso. Vocês lembram? A gente não tava lá quando ele foi escondido, quando ele foi amassado. A gente não tava participando. A gente só vê no momento em que Deus permite que ele seja colocado à mostra. Somente nesse momento. Só que a gente precisa entender que nós somos seres individuais. Cada um de nós terá os seus próprios processos, o seu próprio tempo de espera. E como é que eu vou dizer pra vocês? É sofrido pra gente. A gente tá se maltratando quando a gente começa a comparar o nosso processo com o processo do outro. A Ana colocou, a gente sabe que é necessário o tempo de espera para que Deus possa cumprir com suas promessas. Só que realmente, às vezes, a ansiedade nos atrapalha. Em alguns momentos, a espera é dolorosa. E aí tu para pensar o que a Bíblia diz sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, todos esses sentimentos que a gente acaba tendo, que acabam atrapalhando o nosso processo de espera, essa nossa fase, são sentimentos que não provêm de Deus. E a Bíblia, né, nos diz quais são esses sentimentos. Então, gente, uma coisa que precisa ficar muito clara é que Deus não vai te entregar nada se tu não estiver pronto para receber. É por isso que o processo é muito importante. E o tempo de espera é muito importante. E é por isso que ele demora também. Porque a gente pode achar que nós estamos prontos e na verdade a gente não está pronto. É a mesma coisa. Tu que é pai, o teu filho de 15 anos quer um carro. Tu daria um carro para ele? Tu não daria um carro para ele. Por quê? Porque ele não tá pronto, ele é imaturo. Ele pode achar que sabe dirigir, mas ele não tem idade, ele não tem discernimento ainda, ele não tem cabeça para isso. Tu não vai dar um carro para ele, porque tu ama ele. Tu vai esperar. Ele precisa passar por um processo, ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser aperfeiçoado. E quando ele estiver maduro o suficiente, aí tu vai dar um carro, senão tu vai dar algo que pode até matá-lo. Deus não vai nos dar nada se a gente não estiver preparado, porque isso pode vir contra a gente. Então, eu quero falar com vocês agora sobre quais são os personagens da Bíblia que passaram por isso. Olha só, a Diana botou, jamais daria um patins pra minha filha de 8 meses. É o mesmo exemplo, né? Entrega tudo nas mãos de Deus e Ele fará a sua prova viva disso. Mas a grande dificuldade que eu vejo é entregar realmente tudo nas mãos de Deus. Porque nós queremos sempre estar controlando as coisas. É uma ânsia, né? Quais são os personagens da Bíblia, gente, que passaram por isso? Eu vou citar aqui alguns pra vocês. Mas uma coisa que precisa ficar clara é que todos os personagens da Bíblia passaram por um tempo de espera. Nenhum deles alcançou as bênçãos de Deus sem estar preparado. Deus não deu as bênçãos sem preparar aquelas pessoas. E todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles só alcançaram as bênçãos de Deus porque eles não
desistiram de crer. Por que tem algumas pessoas que alcançam as promessas de Deus e outras que não alcançam? Porque tem algumas que desistem durante o processo, que acham que está demorando, que acham que não vai dar certo, que começam a duvidar da palavra de Deus. Aquelas pessoas que alcançam é porque elas nunca deixaram de crer. E eu vou dar um exemplo para vocês, Ana, né? Ana era uma mulher que ela era estéril, mas ela queria muito um filho. E ela orou ano após ano por um filho. Ela não desistiu de orar. Mesmo as circunstâncias ao redor dela dizendo que era impossível, ela era estéril, gente. Mas a Ana não abandonou a fé de jeito nenhum e ela não rejeitou Deus. Ela continuou pedindo e pondo toda a sua confiança no Senhor. E Deus deu um filho para ela no tempo certo. Que foi um cara incrível, né? Vocês sabem, Samuel. Então, José do Egito, gente. José do Egito é um outro exemplo maravilhoso. Ele esperou 22 anos, desde o tempo que Deus deu o sonho para ele, até que ele cumprisse, né, esse sonho, que ele vivesse esse sonho, demorou 22 anos. E o que aconteceu nesse meio tempo, de todos esses anos? Ele foi muito amassado. Ele foi muito rejeitado. Ele sofreu. Ele foi escravo. Ele passou por muito processo. E quanto mais amassado a gente é, tenha certeza que maior é aquilo que Deus tem para ti. José do Egito foi muito amassado, mas olha quem foi José do Egito depois. Vocês entendem? Então quem é muito amassado tem um propósito muito grande também. Porque Deus está precisando preparar essa pessoa. A Arca de Noé, gente. A Arca de Noé é um outro exemplo. A Bíblia não diz quanto tempo Noé demorou para construir a arca, só que quando a gente lê Gênesis, a gente consegue ter uma noção, a gente consegue ter uma base nessas informações fornecidas. E seriam 120 anos. Às vezes eu paro para pensar, 120 anos. Gente, não chovia. As pessoas olhavam para Noé, achavam Noé louco. O que esse cara tá construindo uma arca, nem chove, tá perdendo tempo ano após ano. Eu fico pensando o que passava na cabeça de Noé, sabe? Porque ele nunca deixou de construir a arca todo esse tempo. A Bíblia não nos relata isso, ele não deixou de construir a arca. Então, para pensar quanto o inimigo minou a mente dele dia após dia, e às vezes Deus nos dá uma palavra e não se cumpre naquele mês e a gente já fica, ai Senhor, será? A gente já começa a duvidar. Olha quanto tempo Noé demorou. Ele nunca deixou de crer naquilo que Deus tinha falado para ele. Ó, versículos para anotar e fixar na geladeira ou mural. Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha que palavra encorajadora que a gente tem lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12, tá? Outro, 2 Crônicas 15:17. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sejam fortes e não desanimem durante a espera, durante o processo. Hebreus 10:35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não deixem de crer na palavra que Deus deu. Não deixem de confiar. Como eu dei o exemplo de José do Egito, que ele demorou 22 anos. Então, ele não deixou de crer. Ele sonhou lá, ele teve o sonho. Ele recebeu a túnica e aconteceu tudo aquilo. E olha quanto tempo demorou para que tudo se cumprisse na vida dele. É Hebreus 10:35, Esther. Ó Esther, Esther a charada
da minha Esther. Então eu vou repetir, é Tiago 1:12, 2 Crônicas 15:17 e Hebreus 10:35. O que eu quero que vocês saiam dessa live em mente, tá? Esse que é o propósito. Se vocês puderem somente extrair isso de tudo que eu falei, já vai ter valido a pena. Desfrutem do processo. Às vezes a gente tá só focando na linha de chegada. Ali, ó, a Alice colocou os 3 versículos. Obrigada, Alice. Desfrutem do processo. A vida não é sobre a linha de chegada somente, é sobre o processo que a gente vai vivendo. Se Deus te der uma palavra e tu tá só olhando para aquilo e tu não tá desfrutando hoje, isso é muito triste, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vejo a hora da Esther nascer. Eu sei que a Esther vai nascer uma hora ou outra. Só que eu sei que eu vou sentir falta dessa fase lá na frente. Por mais que eu tenha dores, por mais que eu tenha tido enjoo, que eu tenha tido sintomas e tudo mais, eu sei que eu vou sentir falta. Então eu preciso desfrutar dessa fase, sem querer apressar os planos de Deus. E a Esther, ela precisa também desse tempo na minha barriga para se preparar para a vida aqui fora. Então ela também já está passando por um processo. Então, gente, desfrutem do processo. Aproveitem cada etapa, sem querer apressar os planos de Deus. Pode estar sendo sofrido, pode estar sendo doloroso, mas desfrute. Persevere. Aceite as correções do Senhor. Não queira pular fora da fornalha antes da hora. Aceite as correções. Então, tenham calma. Vivam um dia de cada vez. Olhem para o hoje, até porque a gente só tem o hoje mesmo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a palavra diz que cabe a cada dia o seu próprio mal. Então desfrutem hoje, não fiquem vivendo no futuro, pensando lá na frente. Vive o processo, desfruta. Aqui colocaram, o tempo de Deus é justo e perfeito, concordo. Ai, obrigada, Josi, né? Você tem uma luz no seu rosto, amém, obrigada, viu? É o Espírito Santo. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Que alguém, se uma pessoa aí tenha sido tocada, tenha sido impactada por essa mensagem, já vai ter valido a pena pra mim, tá? Lembrando que na semana que vem a gente não vai ter a live, mas na outra, aí sim. Essa semana eu vou fazer a live com a Ju Beltrão, às 7h30 da manhã, não lembro o dia que ela me convidou, mas eu vou avisar vocês nos stories. Josilda. Isso aí, Josilda. E é isso, tá, gente? Fiquem com Deus e eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada e muito produtiva. Tchau, tchau!